Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma edição do Dialoga Brasil, um programa que tem a proposta de trazer cidadania, políticas públicas e o que está acontecendo, né, os desafios do nosso país. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso convidado, Dr. Washington, conhecido como advogado do povo, que tem atuação nas áreas de direito, projetos sociais, defesa da saúde, incentivo à leitura e trabalho voluntário em comunidades do Rio de Janeiro. Muito prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Estar nesse programa maravilhoso do DR1. Ah, que bom. Vou aqui dar um breve currículo do Dr. Washington, advogado do povo. Ele é advogado, ex-procurador, ex-assessor parlamentar em Brasília, escritor jurídico, fuzileiro naval da reserva, pós-graduado em gestão pública, mestrando em desenvolvimento das periferias, especialista em direito de saúde, missionário voluntário em projetos sociais e atua na defesa dos direitos de pacientes com câncer. E também é pré-candidato pelo Partido Democracia Cristã, né? Vamos à primeira pergunta. Quem é o Dr. Washington por trás da advocacia? Dr. Washington é um pai de meninas, apaixonado por suas filhas, tem casado, e assim, gosto muito de esporte, né? Atuo, né? Gosto de jogar futebol, futevôlei, embora a gente esteja num município que não tenha muito esse desenvolvimento, mas é uma pessoa bem do povo, é uma pessoa que gosta do interior, né? Onde moramos e temos muita coisa assim em comum com o povo, né? Que às vezes a gente vê assim, procurador, advogado, distancia um pouco da realidade das comunidades. E gosto de estar no meio da comunidade. No meio do povo, né? Do povo. Falando em interior, o senhor é de Jaceruba. Eu sou do município de Japeri e a família é toda de Jaceruba, é uma mistura um pouco, né? Jaceruba e São João de Meriti. A família do pai de um lado, a família da mãe de outro. Aí nós vivemos nesse aglomerado da região metropolitana, né? E como foi a sua infância? Uma infância difícil. Sou de uma mãe solo, né? Com 8 irmãos, né? Sou o único formado e tive uma infância complicada. Passamos alguma necessidade. Nós tínhamos uma família um tanto, assim, vamos dizer, né? Éramos paupérrimos, né? Mas assim, com dignidade, né? Com muito carinho pela minha mãe, que é um orgulho danado, era uma caixa do supermercado que muita gente nem conhece mais hoje, que era a Casa da Casa da Banha. Casa da Banha, Então tivemos uma infância que eu cheguei a dormir na rua, passar necessidade, mas isso tudo serviu de alicerce para que nós hoje estivéssemos aqui nesse programa maravilhoso. É isso que eu ia te perguntar. Você estudou esse CIEP, né? Morou na rua, Sim. Passou necessidade. Como isso serviu para moldar a sua história? O CIEP, para mim, é uma das coisas, dos maiores projetos que existe, porque o CIEP, ele me dava o quê? Alimentação, além do estudo, porque eu chegava ali às 7 horas da manhã, tinha alimentação. Ao meio-dia, alimentação, e quando saía, tinha alimentação. E a minha próxima alimentação talvez só seria no outro dia seguinte, né? Então, eu entendo que é um grande projeto, é uma política pública que deveria ter sido dado continuidade, porque assim como me salvou muitos jovens, né? Que eu saí dali já passando para o Corpo de Fuzileiros Navais, para a UERJ, e aí foi encaminhando a vida. Embora eu não pude estudar na UERJ, porque aquela época era integral, e aí a gente usou como bolsa, né? Aí fomos bolsistas e conseguimos desenvolver bem essa coisa. Mas o CIEP me deu uma base, uma sustentabilidade. Porque era o dia inteiro. O dia inteiro. E essa ainda é uma realidade de muitas crianças, né? Que só tem aquela alimentação no colégio, né? Infelizmente, né? É uma realidade que está muito presente, né, nas periferias, né? Então, eu entendo que a gente precisa realmente dar um novo momento no que nós chamamos de educação pública, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? E se nós continuarmos o que é bom, tirar a vaidade
que, assim, cada um que entra quer botar o seu nome. Exato. Mas por que não dar continuidade? Até porque os princípios da administração pública diz que tem a continuidade do serviço. Então, se é um serviço bom, por que não continuar? O que é bom não pode parar, né? Verdade. Deu certo, continua, né? Sem Seria... essa vaidade, né? Como você disse, né? Sem essa vaidade de, tem que estar o meu nome. Não, se deu certo, continua, né? Continua. Seria dizer assim, time ganhando não se mexe, isso né? Não aí. vê o Brasil aí, o que aconteceu? Verdade. Nem fala, né? Nem fala. Agora, outro dia eu estava assistindo uma palestra e o rapaz estava contando que ele morou na Maré e desde pequeno o irmão morreu, ele ia trabalhar com o pai aos 4 anos, o pai foi preso e naquele momento ele falou que ele ia ser advogado para ajudar o pai e outras pessoas. Qual foi o seu start para se tornar advogado? Olha, o meu start foi, acredito eu, que aos 7 anos, quando nós perdemos tudo, casa, nós perdemos, assim, justamente por um advogado. E aí me deu aquele start, e eu, desde muito novo, eu falava que ia ser advogado. E às vezes, quando via também, às vezes na televisão, né, um ator que interpretava muito bem, que era... acho que é Milton Gonçalves, né, que fazia papéis de advogados, assim, e aquilo ali também foi uma inspiração além do problema que aconteceu, né? E como é que surgiu o apelido Advogado do Povo? Advogado do povo é porque, assim, eu sempre fui muito comunicativo, e por onde eu ando, eu tento falar com todas as pessoas, aperto a mão de todo mundo, e talvez Deus me fez com a boca grande e bonita. Olha que coisa, né? Que prepotência. Então eu só vivo sorrindo. Aí as pessoas começaram a falar, não, esse é o advogado do povo, é o advogado do povo. E aí nós temos gostamos disso, né? Eu também, como estagiário da Defensoria, eu lembro que eu levava o meu lanche e dividia com todo mundo, e isso foi criando essa identidade. Eu gostei, e até hoje eu carrego isso comigo. Aí hoje eu escuto muito aí, vereador do povo, mas assim, eu acho que um dos primeiros a usar esse slogan do povo, eu acredito que tenha sido eu. E já faz quanto tempo que você usa? Olha, eu tô formado, vamos fazer 21 anos, acho que é 20 anos, é bastante tempo, né? Bastante tempo. E aí se formou, e como é que foi sua trajetória até chegar em Brasília? Então, eu me formei e comecei a trabalhar através de um amigo, na faculdade ainda como estagiário, um amigo que fazia faculdade comigo, ele trabalhava na política. E eu era meio averso à política. E como diz o Wilson Churchill, né, o grande estrategista, quem não gosta da política vai ser governado, desculpe o termo chulo, por um imbecil que gosta. E eu não gostava, mas aí ele me levou e eu fui começando a entender e fui trabalhando com vários políticos. Trabalhei na equipe eu não vou nem dizer nomes, que é muita gente, né? Para não ser injusto, esquecer alguns, esqueci né? alguns. E foi justamente trabalhando na política que você pegou esse gosto e decidiu enveredar por essa área. Sim, eu comecei assim a advogar no direito eleitoral, que é bem específico. E comecei a fazer prestação de conta, defesas de partido, fazia parte do registro de candidatura e outras coisas, e é um direito que eu gosto também, além do direito de saúde, né? Então, foi assim. E hoje acaba que você se apaixona. A política é igual assim, a cachaça, depois que você passa a beber, vicia, né? Então, mas é bom a gente ser um ser politizado e político, porque tudo depende da política. Uma conversa é uma política, um condomínio é uma política, e nós temos que ter essa coisa, porque sem a política, às vezes as pessoas usam um termo assim, eu não dependo da política. Não, da política não, mas depende de políticas públicas. Sim. Então eu acho que essa deve ser uma... E assim, para o povo começar a analisar o atual cenário político que nós chegamos. Sim. O estado do Rio de Janeiro hoje, né? Verdade. Tá bem complexo, né? Sim. Sem querer aqui demonizar, nem fazer caças às bruxas. Mas assim, a corrupção, o desmando, o desgoverno, e quanta gente não vem morrendo e acarretando inúmeras coisas ruins para o nosso estado por conta disso.
a gente pode ver a violência que nós encontramos. Hoje nós somos refém dos condomínios, dos muros. Então, é um momento de reflexão, entendo eu, para nós começarmos a repaginar a política do Estado do Rio de Janeiro e, entendo, do Brasil. Sim. E falando do Rio de Janeiro, a gente vê a política enraizada com o crime organizado, né? Durante, vamos dizer, mais de 20 anos, se a gente começar a olhar o envolvimento. E isso é bem sério, né? E assim, cada vez que o Estado é omisso, o poder paralelo, o crime organizado e outros poderes, eles vão tomando espaço. E eles descobriram que colocar pessoas dentro do arcabouço da administração traz a eles benefícios. Sim. E se não tiver um freio, né? Seria aquele ser, igual no direito se fala muito, o sistema de freios e contrapesos, né? Uhum. E se cada um também cumprir o seu papel, o judiciário julgar, o executivo executar e o legislativo legislar, sim, sem aquela interferência direta, que é o que diz a Constituição, eu acredito que assim, essa harmonia e esses princípios, eles vão fazer com que melhore um pouco esse sistema. Porque todo mundo fala assim, o senhor pode ser muito bom, mas depois que entrar, vai entrar para o sistema. É escolha. Uhum. Você escolhe andar reto ou curvilíneo. Aí é a escolha de cada um. Então, não é o sistema, é a pessoa. Se você tem caráter, tem. Se você não tem, não tem. Entendo eu, né? É aquele ditado, não é a ocasião que faz o ladrão é ladrão e ponto final. Não é? Verdade. Ditado antigo, né? Que a gente escuta lá dos nossos avós. Sim. E é bem... Agora, também, se todos começassem a votar com mais... Né, pesquisar e votar mais certo, evita até que entre no sistema, que aí já não vai mais ter sistema. É, né? Verdade. A senhora falou tudo. Hoje, o poder está na mão de cada um dos senhores e das senhoras em mudar. Mudar. Não estou defendendo o lado B. É mudar. E se cada um fizer cumprir o seu papel, que é enquanto o voto for um dever, todos nós temos que ir lá. Sim. E se você vender o seu dever, vender a sua responsabilidade, depois você não pode cobrar. Agora, mudando assim um pouquinho, saindo da política, como é que foi você ter servido como fuzileiro naval? É uma das... assim, eu tenho um orgulho nadado em dizer que eu sou fuzileiro naval, porque assim... foi o que me deu uma estrutura, uma base realmente, né? Porque nós entramos ali no corpo de fuzileiro meninos e saímos homens com disciplina, hierarquia, cortesia, que hoje está difícil, né? Até o cavalheirismo, o militarismo ensina. E a Marinha, para mim, foi um divisor de águas, que através da Marinha eu pude alcançar outros pontos, sem contar que a Marinha me fez conhecer, igual a música, o Brasil quase inteiro sem gastar um tostão. Então, esse também é o mais forte. Mas assim, a Marinha eu costumo dizer que foi o melhor lugar que eu trabalhei. Mas a gente tinha outros caminhos, outras trajetórias, e também gosto muito do direito. Então, eu entendo que ali... quando um jovem entra para ali, ele entra apenas um menino e sai um homem com várias qualidades. É só querer. O ensinamento é ótimo. E eu aconselho aos jovens, Marinha, Exército, Aeronáutica, mas o corpo de fuzileiro, ó. Eu falei que ia sair um pouco da política, entre aspas, né? Porque o militarismo te ensina a cidadania, moral, civismo, tudo Sim. isso, né? Que tem tudo a ver com a política também. Né? Eu sou da época que eu estudei, né? OSPD, Moral e Cívica e Técnicas Comerciais. Técnicas Comerciais, é verdade. Eu não vou falar a idade, não. A gente... Então, até na faculdade tinha EPB também, que é o estudo das políticas, né? De políticas públicas, né? Então... E era muito bom, né? Muito. Uma pena ter tirado.
Eu né? também acho. E é uma das coisas que, quem sabe, em Brasília, que tem dois projetos, tem dois PLs em Brasília, que eles estão paralisados e arquivados há um bom tempo, que era o retorno do OSPB e moral e cívica. Então, quem sabe a gente não pode subscrever, né? É E verdade. tentar trazer, pode ser assim, de uma forma, trazendo isso para os dias de hoje, né? Sim. Porque o pessoal tinha muita preocupação com a moral e cívica em razão do comunismo, mas nada tem a ver uma coisa com Com a outra. patriotismo. É, Comunismo, comunismo. comunismo, revolução, Sim. é outra É coisa outra, totalmente diferente. independentemente de ideologia, né? Ensina É, ali cidadania, ensina, né, sobre os poderes, isso. tanta coisa importante. Se perguntar para um jovem hoje, a bandeira, o brasão, o hino da independência, O hino da o hino da bandeira, não bandeira, sabe. até o hino nacional, Sim, quando nós estamos diante de uma TV, às vezes nós vemos as pessoas arrastando a fazendo mímica. mímica. É bem Então isso assim era mesmo. ensinado. É, E eu acho que todas as escolas deveriam tocar um hino. Até sim. porque tudo que a gente. Nós somos. Se nós estamos num local e é igual no militarismo. Você forma todo dia, você sabe o horário que vai formar, você sabe o horário que você tem que pegar o serviço, é seu hino. Verdade. Você vai aprender esse hino. E Hastear a isso, bandeira, né? A hastear a gente hasteava a bandeira, bandeira. E todo mundo queria ser escolhido para hastear a bandeira, né? verdade. Isso era muito É bacana, né? bacana. Tem Muito coisas que não bacana. deveriam ter acabado. É Eu verdade. entendo. Sim, Na essa é uma minha, delas, minha né? modesta opinião. Concordo. Agora, o senhor é especialista em direito da saúde. Quais são hoje os principais problemas enfrentados pelos pacientes? Olha, hoje, a minha especialidade em direito da saúde foi por conta de uma jovem de 22 anos à época, com câncer, que o remédio dela custava quase 1 milhão. E ela era da minha comunidade eclesiástica ali, que eu sou membro da Igreja Batista, não estou fazendo aqui falando de religião, mas sou membro da Igreja Batista cristão. E ela era membro da igreja e não que é uma jovem com câncer com 22 anos. E eu comecei a estudar, fiz um curso de especialização e consegui esse remédio na justiça para ela. E hoje ela está assim, curada, está num período de 5 anos de Ai, observação. que maravilha. Deus e o remédio, né, Sim, a curou, né? Então, ela está nesse período para poder ver se não vai acontecer. Acredito que não vai. amém. Dentre outras pessoas também, uma colega sua, repórter, posso declarar o nome que ela não me autorizou, mas ela também teve um câncer, coisa, e hoje ela está bem, câncer no fígado, e eu consegui o remédio também. Na época foi uma coisa muito difícil, porque ela ainda estava trabalhando na administração, mas assim, aquilo pegou ela de surpresa e ficou debilitada e também consegui o remédio, era 400, 500 mil. Então, essas coisas mexem comigo diretamente, porque ninguém sabe ou ninguém quer falar. Ninguém quer Talvez saber, seja, né? talvez seja a indústria farmacêutica que proíba ou tenha as suas políticas para isso. Mas o câncer mata mais do que o tráfico. O câncer mata mais do que guerras. Isso pode ser pesquisado no mestrado. Nós fazemos lá pesquisa quantitativa e qualitativa. E nós fomos pesquisar. O câncer é uma doença que mata muito. E imagine uma doença que mata tanto, um remédio 1 milhão, uma pessoa e o direito à saúde constitucional. Então, é uma coisa que se é direito de saúde, eu não quero receber nada, eu não quero, eu vou fazer pro bono, eu vou tentar ajudar aquela família, aquelas pessoas, porque é vida. Meu pai morreu de Verdade. câncer. Tenho outras pessoas na minha família que morreram de câncer. Será que se eles tivessem acesso Pois ao é. remédio? Não estou dizendo que é a ordem, nós um dia todos iremos partir, mas assim, será que não poderia ter postergado ou Sim. ajudado? Então fica a pergunta para nossas autoridades: por que remédios tão caros? Essas pessoas necessitam de tratamento e num momento tão difícil, porque eu acho que quando
eu não sei se... Eu não sou médico, mas eu acho que quando a pessoa descobre, é o pior momento. Porque é um baque aquilo ali. Então, como eu convivo com eles, eu às vezes também vou uma vez, uma ou duas vezes ao ano, visitar o INCA, para a gente poder ter um pouquinho de consciência de que ali tem gente que está lutando para viver. E enquanto tem outras que estão só reclamando, estão num sinal dizendo que é isso, que é aquilo, que é vítima da sociedade, que é aquilo, que é. Então, E aquelas vamos pessoas olhar ali dariam tudo para ter essa para ter essa oportunidade. oportunidade. Então, é uma reflexão. Sim. E quais direitos muitos pacientes ainda desconhecem? Olha, quase todos que ele tem direito a saque do FGTS, PIS, eles têm uma cartilha de atendimento ali que eles devem, tem que ter acesso, mas nunca, que ele tem acesso ao prontuário independente de requerimento. Tem uma série de requerimentos que podem ser feitos e, assim, que eles abarcam até os recursos para a família trazer. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que mora em Japeri tem câncer, tem que vir para os hospitais aqui, que os hospitais de referência são aqui no Rio, na capital, né? Sim. Inclusive, essa semana tem uma coisa que está me perturbando. Desculpe, eu tenho que falar. Com certeza. Que é o Grafeguile fechar as atividades. O Grafeguile é referência no tratamento do HIV, isso. da oncologia, câncer e doenças complexas. Aí está passando para o Hospital dos Servidores. Mas o Hospital dos Servidores, você tem que fazer prontuário, tem uma série de coisas. Então, isso aí tinha que ser melhor divulgado, tinha que ter tido um... E por que fechar o Grafeguile? Um hospital de referência, né? Histórico. É a história do Brasil, da capital do Sim. Brasil aqui. Então, ao governo federal, olhe com carinho para o hospital universitário, porque ali salva muitas vidas. Eu tenho pacientes da minha família que tratam ali. Então, olhem com carinho para essa instituição. Porque, desculpa. Não, imagina. Porque assim, nós gastamos no governo federal em geral muito dinheiro com um monte de coisa, viagens, dentre outras. E por que não gastar na saúde pública? Então, economiza em outro lugar, não na saúde. Por favor, olhem com carinho por o Grafeguile, né? E o que precisa melhorar na saúde pública brasileira, além dessa questão que nós acabamos de abordar, né? Bom, agora eu vou fazer um elogio. Nós temos, assim, o melhor sistema de saúde, talvez, do mundo. Eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra, estar na França, estar em Portugal, e lá é custeado, não tem esse sistema. Sim. Lá cada um custeia a sua saúde e tem até algum incentivo. Agora, ele tem que ser o quê? Organizado, tem que ser trabalhado, ele tem que cortar os gargalos, né? E fazer o seguinte, não ter dono. O Sistema Único de Saúde é do povo. Não pode ter dono de um determinado local, eu sou o dono do sistema. Se não for meu aliado, se não for meu amigo, não é. E uma coisa que eu acho que o pior hoje no sistema chama CISREG, porque ele só tirou as filas que ficavam às portas do hospital, mas aumentou ou dobrou a fila sistêmica. Agora, é muito legal para gringo ver, não ter fila na porta de hospitais, mas não funcionar para o povo. Verdade. Então, eu acho que isso tem que melhorar, essa regulação tem que melhorar. Por exemplo, se a pessoa não consegue fazer o exame na rede pública, é direito da pessoa que ela faça na rede particular e o Estado vai lá e pague. Sim. Mas só que quando nós vemos a rede particular nega, o Estado também não cumpre o seu papel, é omisso, e a população que depende efetivamente disso
fica a ver navio, né? Sofre, né? Sofre. Sofre. Esses reggae é um pesadelo na vida, né? Dos pacientes, Muito, bem muito, complicado mesmo. muito. E precisa melhorar. Eu acho que, assim, é só... Eu ouvi um professor, ele falou assim, não repita isso, mas, professor, me desculpa, eu vou repetir. É só querência. É verdade. Vocês têm que ter querência de estudar de madrugada. Que ele falou assim: vocês não estudam? Por que vocês fazem de 0 às 5 da manhã? Então é querência. Então eu acho que o SUS precisa dessa querência para mudar, porque não é ruim. O sistema não é ruim, mas ele precisa sim de ajustes. De ajustes. E se ajustar, vai dar aula nos outros locais, porque eles elogiam. Verdade. Eles querem entender como é que foi feito. Então, a criação é boa, a vontade é boa, mas falta o quê? Querência. A boa vontade. A boa vontade, exatamente. E se você está gostando do nosso programa, curte, comenta, compartilha. Lembrando também que nós temos outros programas aqui, como Vozes, Lutas e Resistência, apresentado por Leni Calisto, que fala sobre os direitos, deveres, muito bacana. Temos também Cultura em Movimento, como diz o nome, fala de cultura, música, arte. Fala Empresário, voltado para a economia. Inspiração, que traz histórias inspiradoras de superação. Respirarte, tem mais novidade vindo por aí. Washington, vamos falar agora dos projetos sociais. Como nasceu o projeto de incentivo à leitura nas praças públicas? Eu sou amante do livro, eu gosto de comprar livro. Às vezes eu gosto muito ainda de ler o livro físico. O digital eu leio, mas eu ainda prefiro o físico, né? Acho que é a minha geração, né? Então, eu comecei a perceber, dentro da cidade de Japeri, que poucas pessoas leem. Muitas pessoas assinam e não leem. E a leitura, ela leva a gente em lugares inimagináveis. Eu sonhava a Europa, eu lia coisas da Europa. E assim, quando você chega, que você vê aquilo que você leu, você se sente assim, olha, o sonho realizado. Então, e assim, a literatura, em geral, ela está sendo jogada, né? Porque, assim, infelizmente, essa coisa chamada, né? Isso aqui tirou, né, um pouco isso. Nós não passamos a não ler tanto, a não escrever tanto. Sim. Então, eu entendi que ali eu tinha muitos livros. E eu desfiz um escritório e tinha uma biblioteca enorme. Então eu falei, eu não posso jogar esses livros fora. Aquilo mexeu, eu falei, não posso jogar fora. E aí eu instituí isso. Leitura nas praças. Eu botava o livro num banquinho, numa estantezinha. A pessoa ia lá, pegava o livro, lia. Alguns devolviam. Mas a intenção não era nem que devolvesse. A intenção realmente era que aquela pessoa desfrutasse daquelas histórias, daqueles livros. Eu tive essa aí, olha, diz assim, advogado que não fala passa fome, né? Mas essa é uma história que eu tenho que contar. Um dia eu cheguei para um rapaz, aí ele chegou para mim, o senhor me ajudou. Eu nunca vi o rapaz, eu nunca tinha... Aí ele, sabe por quê? Eu peguei o livro de direito lá, tinha uma Constituição, e eu estudei aquilo e eu passei para um concurso. Olha que legal. E isso é pra gente assim uma sensação de dever cumprido, né? Porque assim, a leitura, o conhecimento nos libertam de várias coisas, né? Das amarras, né? Sim. Das amordaças, de um montão de coisa, né? Verdade. Tem aquele ditado que fala que quem muito lê, bem fala, bem escuta e bem vê, né? Verdade, O senhor também atua em ações sociais junto a igrejas e ONGs. Como esse trabalho acontece? Então, eu prometi para mim mesmo, depois que eu me formasse, que eu ia não só usar a minha profissão para ganhar dinheiro. E eu comecei a... Eu prometi que ia trabalhar em várias... E tudo quanto é ação social, seja do espírita, do católico, do evangélico, eu participo. Atendo as pessoas, tiro dúvidas, a gente às vezes encaminha aquelas pessoas. Eu tenho um projeto que... não é meu projeto, que eu também
vamos dizer assim, subscrevi o projeto. O projeto é de um rapaz que morou na rua, o Rodrigo. Ele morou na rua, veio da Bahia, morou na rua, depois ele conseguiu sair da situação de rua e ele tem um projeto que chama-se Madrugada de Mãos Estendidas. Olha que nome bonito. E nós vamos à madrugada falar de Deus, primeiramente, depois nós damos cobertores, roupa, às vezes é um sopão, às vezes é uma refeição para aquelas pessoas, porque muitas das vezes nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós passamos em cima de uma pessoa ali na rua quase e não damos mais aquela coisa de que aquele ali também é um próximo. E um dos princípios bíblicos é ama teu próximo como a ti mesmo. E não é política. Isso eu não gosto nem de falar muito, mas às vezes é necessário, Sim. porque outras pessoas também vão aderir, né? Então, eu uso essa parte também do conhecimento que Deus me conferiu, ou o dom que Deus me conferiu do direito, para tentar ajudar as pessoas também, né? Fazer minha parte. E tem também um projeto do golfe lá em Japeri, né? O golfe, ele foi trazido, né, a Japeri na primeira gestão, né, quando logo depois do primeiro governo após a emancipação, né? E hoje é um paradoxo, né? Porque é um esporte de elite na cidade que tem o pior IDH do estado do Rio de Janeiro, ou considerada a cidade mais pobre do estado do Rio. E assim, é um projeto maravilhoso, é um projeto piloto que o Golfe da Barra com a empresa Granato e o poder público, mas que deveria ser mais divulgado e que deveria fazer uma inclusão da sociedade ali com esse esporte, com mais afinco. Não é uma meia dúzia, é uma coisa que deveria ser, e isso até me traz um projeto que eu penso muito, que chama-se Universidade do Esporte. É criar complexos olímpicos e esportivos já com a universidade. Isso nada se cria, tudo se copia. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece. Então, o jovem, você vai tirar o jovem, vai trazer ele para dentro de uma universidade, ele vai se profissionalizar como no esporte e também vai ter o conhecimento técnico daquelas áreas ali. Então, eu penso isso não só em Japeri, mas em vários pontos do Rio de Janeiro e, quiçá, né, do Brasil, né? Então, que assim, uma coisa que atrai o jovem, o esporte. O esporte, você traz ele ali e fala, ó, aí é aquela hora da cobrança, né? Você vai jogar, vai participar, mas tem que ter boas notas, né? Que é o que se espera. E eu tenho certeza que a evolução não vai ser só boa para a educação, vai ser boa também até para os nossos talentos. Exato. Que nós estamos vendo, pelo menos é a minha modesta opinião. Copa do Mundo. Perdemos o sentido do futebol. Aquele país que tinha a alegria do futebol, ninguém mais tem medo de jogar com o Brasil. Não. Entendeu? Porque o Brasil era uma potência, mas tinha a várzea, os campos de várzea, exato, os golzinhos das ruas. Eu joguei muito no asfalto, arrebentava o dedão, vinha para casa, às vezes até tomava umas palmadinhas. Mas isso era importante, porque quantos craques saíram dessas coisas, e de várias formas. Isso não é só no futebol, não. Basquete. Temos que ter mais Oscars, mais Paulas, mais cenas. É verdade. Então, eu sei que é um esporte, cara, mas assim, se nós tivermos a Universidade do Esporte, será direcionado a lei de incentivo ao esporte. A senhora sabia que hoje o Ministério do Esporte, ele fica assim, ó, eu quero projeto. Por quê? Ou não tem projeto, ou o projeto que é encaminhado cai em exigência e a exigência não é cumprida. Aí a verba não chega. Então, mais da metade, 50% ou metade do dinheiro que é destinado a esporte fica lá em Brasília, é devolvido para a União,
por não ter projetos. Então, É muita burocracia também, né? muita burocracia. Mas se tiver uma equipe técnica ali boa, Boa. consegue. Vai conseguindo, né, tudo Isso, para passo a ser passo. aprovado. É. E vai descobrir muitos mais talentos e impedir que os talentos saiam daqui, né? Isso, Que é o que vai acontece embora também muito cedo, muito né? cedo, Muito cedo. Tanto que na própria seleção, muitos, eu particularmente, que não sou tão ligada em futebol, nem conhecia. Tem né? muita gente ali que era. As pessoas já não. Eu tenho alguns ali que eu confesso. Nem eu que gosto de futebol pra caramba não conhecia. Não conhecia, pois é, tem isso também. É. Agora, o senhor também desenvolve projetos ligados à sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa que a gente precisa muito. Eu tenho, assim, eu comecei com isso em casa. Por exemplo, eu comecei a reciclar por mim mesmo. Eu comecei a juntar PET, dentre outras coisas, e comecei a incentivar a minha família a fazer isso também. Por quê? Eu quero algo melhor no futuro para a próxima geração. E nós não cuidamos dos nossos rios, nós não cuidamos das nossas praias. E assim, um exemplo maravilhoso que ainda continua sendo dado é o Japão. Toda vez que eles assistem um jogo e eles valorizam as minas d'água. Por exemplo, Jaceruba, Japeri tem 5 cachoeiras. Uhum. E essas cachoeiras hoje estão algumas num estado assim muito crítico. Então, esses projetos é o quê? A gente conseguir fazer valer que sem a natureza não há vida, né? E o turismo também é muito importante. Em Japeri, é que todo mundo fala da pista da Gávea, da Pedra da Gávea. Japeri, nós temos o Pico da Coragem, que se não for uma das melhores pistas para voo livre, parapente, pode ser lá. Porque lá é natureza em volta. E na Pedra da Gávea é prédio. É verdade. Então, vamos dar uma olhada para isso também. Isso também é um projeto sustentável que precisa cuidar das nossas áreas, APAs, áreas de proteção ambiental. E eu tenho tentado fazer a minha parte, né? Se cada um fizer um pouquinho, né? Acho que nós vamos chegar e lá, conseguir dar uma geração melhor para os nossos sucessores, Sim, né? É isso mesmo. Agora, como pré-candidato pelo Democracia Cristã, quais são as suas principais bandeiras? Os idosos, se nós não fizermos por aqueles que fizeram por nós não vamos conseguir chegar muito, não. Porque, assim, temos que cuidar dos nossos idosos, temos que cuidar mais ainda das pessoas que têm necessidades especiais, que todo mundo só quer essa bandeira, assim, nesses momentos eleitorais, mas temos que dar continuidade, acessibilidade às pessoas. Eu uso muito trem, às vezes, por conta do trânsito. Sim. E quando eu me deparo nas estações de trem com um cadeirante em que a gente tem que pegar aquela pessoa no colo e alguém carregar a cadeira, isso me dá uma frustração ainda nos dias de hoje, quando todas as estações deveriam, no mínimo, ter a escada rolante ou também ter o quê? Um elevador. Sim. E funcionando. Em uma manutenção melhor. Então, são os idosos, as pessoas que têm necessidades especiais, a educação, porque a educação, eu creio que se nós educarmos, vou usar uma frase que eu ouvi uma vez, que eu acredito que seja de Darcy Ribeiro. Se nós não construirmos escolas, hoje, mais tarde, não teremos espaços para presídios. Verdade, né? Uma triste realidade e verdade. Verdade. E nós estamos nessa situação. Verdade. Então, temos que investir na educação de base. Educação de base. Se você tem uma educação base boa, você vai ter um ensino médio legal, você vai chegar na universidade e isso também é muito importante. E a outra fase é as crianças, né? As crianças, eu sou apaixonado por criança. E a gente tem que proteger as nossas crianças. Sim. Elas necessitam muito, que são as classes que são mais, assim, desprotegidas. Idosos
E crianças, né? É verdade. E Aí- como o senhor pretende representar as periferias? As periferias eu pretendo representar trazendo serviços efetivos que possam ser continuados. Porque assim, não adianta só trazer 3 meses de serviços só no período que a gente chama assim, aquele período pré-eleitoral e até a eleição. Temos que dar continuidade, principalmente as comunidades no estado do Rio de Janeiro. Se nós formos botar assim no papel, nós temos muitas comunidades ribeirinhas. Sim. E essas pessoas, de janeiro a janeiro, perdem tudo. Tem que reconstruir tudo. Então vamos dar dignidade a essas pessoas. Vamos trazer ali fazer projetos, INEA, unir forças para que essa coisa de eu sou partido A, partido B. As políticas são públicas e para o povo. Exato. Não pode ter políticas públicas só para lá do A, para lá do B. E o extremismo, eu, embora me considere de direita, centro-direita, eu não gosto dos extremismos. Sim. Os extremismos, em qualquer tempo, Nunca é bom. nunca é bom. É. E até porque eu sou da justiça, é a balança, é o equilíbrio. É isso Então aí. temos que ter equilíbrio e respeitar as posições, né? É a fundamental. a minha singela opinião. Agora vamos para o bate-bola. Justiça, Tem que ser melhor para todos. Deus representa, Tudo para mim família, é a base da sociedade. um sonho, Quem sabe um dia um medo. um medo de não conseguir realizar o que eu prometo. Um exemplo de vida. Minha mãe, E um livro que marcou sua trajetória. nunca desista dos seus sonhos. Um direito que todo cidadão deveria conhecer. Constitucional, Uma causa que nunca abandonaria. a saúde. Saúde. Se não fosse advogado, seria... Professor de educação física. Tá ligado ali ao esporte, né? O que significa servir ao próximo? É amar ele como a mim mesma. Complete a frase. Enquanto eu puder, vou... Continuar tendo caráter. E, para encerrar aqui, qual mensagem deixa para os jovens que sonham em transformar sua realidade? O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E qual legado o Dr. Washington gostaria de deixar para a sociedade? Uma sociedade mais justa. Que não mais tivéssemos pessoas morrendo de fome. Dr. Washington, muito obrigada. Foi muito bom aqui esse nosso bate-papo. Tenho certeza que quem está assistindo também gostou muito. Foi um prazer tê-lo aqui no Dialoga O prazer Brasil. é todo meu. Muito obrigado. Gratidão. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E continuem acompanhando toda a nossa programação. E até a próxima. O xodó